Estamos na Semana da Deficiência Intelectual e Múltipla. Uma semana que serve para a conscientização de que devemos ter, que essas pessoas têm tanto direito quanto o nosso dever de serem respeitadas, de serem participativas nas suas famílias, na sua sociedade, que devem ter respeito por elas, que devemos aprender, principalmente aprender com elas, como superar essas amarras que temos que nos limitam. Às vezes a pessoa pode ter uma limitação por uma deficiência intelectual ou uma deficiência múltipla, mas as pessoas ditas normais estão muito mais amarradas, muitas vezes, nos seus conceitos tão empedrados que elas não podem nada, que não aprendem, que são burros, retardados, como se dizia antigamente, que são os coitadinhos e acabam simplesmente fazendo um desserviço a essas pessoas. Às vezes a deficiência está nas pessoas de não acreditar que as coisas são possíveis. Eu já vi uma criança com uma deficiência intelectual média conseguia ler, e a felicidade dela quando conseguiu ler a primeira palavra foi a coisa mais linda do mundo. Eu já vi pessoas com mais de uma deficiência vencendo limites que a sociedade impõe, mas não os limites que a sua doença impõe. Então, pessoal, o mais importante de tudo sempre é o respeito, é a inclusão, é investir, insistir, persistir com elas para que possam ir até os seus limites e passar eles. Isso é muito importante, tanto para quem é pessoa deficiente quanto para sua família. E uma coisa que eu quero deixar bem claro, muitas vezes a gente também olha para a criança, para o adolescente, para o adulto, para o idoso com deficiência, tanto intelectual quanto múltipla, esquecemos também de uma parte muito importante toda essa situação, que é a família. Às vezes a família também precisa de ajuda. A família dessa pessoa com deficiência, ela também tem que viver com essa deficiência e tentar se adaptar. E nem sempre é muito fácil. Existe a fase da culpa. Por que ele nasceu assim? Por que ele ficou assim? Existe o luto. Existe a perda. Eu queria uma criança normal e não veio. Muitos continuam não aceitando. E muitos fecham os olhos, achando que não tem problema nenhum. Ela tá normal. Ela tá com dificuldade de aprender, mas ela totalmente. E deixam de procurar ajuda ou de fazer algo que possa estar ajudando essa criança, essa adolescente, esse adulto, esse idoso, por preconceito, o próprio preconceito da família. E eu já vivi isso, né? Já convivi com pessoas assim. Então, assim, primeiro temos que aceitar que nossa família, né, tem uma pessoa assim. Cuidar, amar, respeitar. E fazermos de tudo para que ela se sinta bem e possa ir além da sua deficiência. Ela não é uma deficiente, ela é uma pessoa. É isso que muitas pessoas esquecem. E lembremos também que com a pandemia do Covid, nós estamos tendo uma sociedade diferente.
É muito difícil quem não mudou com o Covid, quem não aprendeu com ele. E nós temos que lembrar que as nossas crianças, que estavam em fase tanto de creche, né, de escolinha, quanto de alfabetização, foram os que mais sofreram nesse momento com a aprendizagem, né? Foram totalmente defasados com a fase boa da sua vida, que é a sala de aula, do aprendizado da sala de aula. E hoje muitos pais acham que eles também têm muita deficiência intelectual ou outras coisas, quando eles têm simplesmente um hiato que atrapalhou a vida deles, o que a gente precisa superar. Então, assim, acredite que muita coisa é possível. Vamos fazer as nossas ações no nosso dia a dia, que as pessoas acreditem que podemos ir além dos nossos limites, que devemos ajudar e acreditar que as pessoas podem. Para as minhas crianças eu sempre digo, bote do lado da cama. Eu quero, eu posso, eu consigo, eu realizei. Foi assim que eu ensinei e que eu ensino às minhas crianças. E espero que vocês também aprendam com isso. Estimulem, respeitem, acreditem. Viva a inclusão, mas inclusão é incluir. Não é o falso, fingido, porque eu tenho uma pessoa deficiente numa sala de aula, que é uma inclusão. Não se eu deixo ela largada lá no fundo, brincando, desenhando, ou então, né, faço todo recortar, tudo para ter o trabalho bonitinho, que nem das outras crianças, mas ela não fez nada. Isso não é inclusão, é exclusão. Também apoio que cada vez mais os professores, né, tenham cursos, aperfeiçoamentos sobre inclusão, sobre a adaptação de materiais pedagógicos, tá? E tenham apoio. Lembrando que todas as crianças que têm deficiências intelectuais e múltiplas têm direito também ao PDI, né, na escola, somente. Tá? Temos que dar valor à família, às escolas, os professores que lutam por um mundo melhor. Então, nessa semana da educação múltipla e intelectual, deficiência intelectual e múltipla, que nós possamos cada vez mais acreditar um mundo melhor é possível. Um mundo de inclusão, de respeito, de ações, de vitórias, que mesmo um pé na frente, né, um passo a mais, seja uma grande vitória e bastante comemorada. Então, uma boa semana a todos, né? Lembrando, respeito é o mais importante. Eles são seres humanos e merecem nosso respeito, o nosso carinho e o nosso acreditar que o mundo é possível e que é possível eles também vencerem muitas barreiras, porque eles passam. E a maior barreira de todas é que está dentro da gente, em não acreditar. Lembre-se, eu quero, eu posso, eu consigo.